Dizem que o passado está indelevelmente gravado em pedra. Mas, e se algumas dessas pedras, portadoras de narrativas ancestrais, foram intencionalmente sepultadas, ocultadas da nossa vista? Ao redor do globo, sob camadas de terra e um silêncio secular, jazem descobertas que desafiam frontalmente tudo que supomos conhecer sobre a complexa e vasta história da humanidade. Artefatos que não se encaixam nos modelos estabelecidos, ruínas que, segundo a cronologia oficial, não deveriam existir, e tecnologias que parecem impossivelmente avançadas para sua época. Cada vez que tais enigmas emergem à superfície, levantam questionamentos incômodos que muitos preferem não responder. E, com a mesma rapidez, são frequentemente desconsiderados, relegados ao esquecimento ou cuidadosamente escondidos do escrutínio público. Mas esta noite, nós os trazemos de volta à luz, para o centro do debate. Pelas próximas 2 horas, você embarcará em uma jornada extraordinária através das mais proibidas e controversas descobertas arqueológicas já desenterradas. Encontre um lugar tranquilo, feche os olhos e prepare-se para questionar profundamente tudo o que lhe foi ensinado até hoje. A majestosa esfinge de Gizé, enigmática e eterna, repousa silenciosamente sob o sol escaldante do Egito. Seu rosto, desgastado pelo tempo, contemplando o leste de forma infindável, testemunhou o apogeu e a queda de impérios, a coroação e o sepultamento de reis, e tempestades de areia que varreram a história para o esquecimento. Ela é mais do que um simples monumento. É um enigma profundo, não apenas por sua idade ou design imponente, mas devido à persistente lenda que sussurra sobre uma câmara secreta, um repositório de saberes ancestrais, oculta sob suas patas milenares. Isto não é meramente especulação marginal ou um embelezamento mítico fantasioso. É uma teoria que tem resistido ao teste do tempo por décadas. Uma teoria que atraiu a atenção de pesquisadores independentes e audaciosos, exploradores curiosos e até mesmo geólogos financiados pela NASA. Todos eles formulam a mesma pergunta intrigante: poderia haver um salão de registros enterrado sob a esfinge? Um arquivo perdido da história humana, talvez até mesmo da história pré-humana, que foi deliberadamente escondido do mundo. A narrativa começa não na ciência moderna, mas no mito ancestral. O conceito do salão de registros está profundamente enraizado em tradições místicas, especialmente aquelas encontradas nos escritos do místico Edgar Cayce, conhecido como Profeta Adormecido. Cayce alegava que sob a esfinge jazia uma espécie de cápsula do tempo, uma câmara que abrigava o conhecimento antigo de uma civilização perdida, possivelmente a própria Atlântida. Ele falava de pergaminhos, artefatos e dispositivos, remanescentes de uma cultura avançada que foi varrida da Terra há milhares de anos. A maioria dos estudiosos convencionais descartou as visões de Cayce como nada mais do que fantasia psíquica. Mas então, algo estranho aconteceu no início dos anos 1990. Usando o radar de penetração no solo, uma equipe de pesquisadores liderada por Thomas Dubek e John Anthony West começou a escanear o leito rochoso ao redor da esfinge. O que eles encontraram enviaria um arrepio pela espinha de qualquer arqueólogo de mente aberta. Seus equipamentos detectaram anomalias, espaços ocos sob as patas dianteiras da esfinge e ao longo de seus lados. Essas cavidades eram retangulares, de forma deliberada e inequivocamente feitas pelo homem. As implicações eram impressionantes. Se essas câmaras existissem, não seriam vazios naturais. Eram salas seladas, possivelmente intocadas por milhares de anos. As autoridades egípcias, no entanto, não ficaram satisfeitas. As descobertas da equipe foram discretamente postas de lado. O acesso a futuras escavações foi restringido. A resposta oficial: a esfinge é sólida. Não há câmaras. Não há segredos. Mas os escaneamentos não mentiam. Mas por que a resistência? Alguns sugerem orgulho nacional. Funcionários egípcios podem ter temido perder o controle de sua narrativa ou talvez revelar verdades que desafiam as linhas do tempo convencionais da civilização. Outros acreditam que a questão é mais profunda, que esta câmara contém evidências tão transformadoras de paradigmas que reescreveriam não apenas os livros de história, mas tudo o que pensamos saber sobre a origem humana. E depois a água. Uma das descobertas mais controversas relacionadas à esfinge não é o que está por baixo, mas o que marca sua superfície. O geólogo Dr. Robert Socho notou padrões profundos de intemperismo vertical ao longo das paredes do recinto da esfinge. Uma erosão diferente daquela causada pelo vento e pela areia, mas sim pela água. Chuvas fortes, para ser exato. Mas o Egito não vê chuva nesse nível há milhares de anos, não desde cerca de 10.000 a.C.
Isso significaria que a esfinge antecede a civilização egípcia em milênios, desafiando a crença de que foi construída pelo faraó Khefren por volta de 2500 a.C. Sugere que ela pode ter sido construída durante uma época em que nenhuma civilização conhecida se acreditava existir, possivelmente por uma cultura perdida cujo legado foi varrido por um cataclismo global. Sob esta nova luz, a lenda do Salão dos Registros já não parece absurda. Começa a parecer um vestígio de uma verdade esquecida. Se tal civilização existiu, uma capaz de esculpir a esfinge e construir câmara sob ela, que conhecimento preservaram? E quem decidiu enterrá-lo? Mas se estas questões abalam os alicerces da nossa compreensão, então o que vem a seguir ameaça rompê-los completamente. Na próxima parte, mergulharemos mais fundo em textos esotéricos, escavações estranhas, fotos restritas e o silêncio governamental. O que realmente jaz sob a esfinge? E por que não nos é permitido vê-lo? No silêncio que se instala sobre Gisele Crepúsculo, enquanto os turistas se retiram e a última luz pinta as areias de dourado, a esfinge parece despertar, silenciosa, vigilante, sinistra. Sob suas patas, onde o radar de penetração no solo confirmou a presença de câmaras anômalas, reside uma questão proibida. Por que o Egito não permite que ninguém a questione publicamente? Por que ninguém escavou essas câmaras? Ao longo dos anos, vários grupos tentaram obter acesso. Pesquisadores independentes, instituições americanas e até equipes arqueológicas internacionais solicitaram permissões para perfurar, explorar, para simplesmente ver o que está por baixo. Mas todos foram negados. A posição oficial do Conselho Supremo de Antiguidades permaneceu inalterada. Não há câmaras, não há arquivos e não há razão para procurar mais. No entanto, esta afirmação contradiz seus próprios dados. Em 1993, fotos e relatórios surgiram de dentro do próprio governo egípcio, mostrando que pequenas escavações já haviam sido realizadas secretamente. Alguns afirmam que existe filmagem, escondida em arquivos, mostrando trabalhadores baixando câmeras em furos de sondagem perfurados perto da base da esfinge. O que eles viram? Ninguém dirá. Mas há mais. Histórias de ex-funcionários sugerem símbolos estranhos esculpidos nas paredes da câmara, glifos incompreensíveis, nem hieróglifos egípcios nem qualquer escrita conhecida, ferramentas diferentes de tudo do reino antigo e até artefatos feitos de materiais não mais acessíveis à humanidade. Alegadamente, estes foram discretamente removidos, catalogados e enterrados mais profundamente do que as próprias câmaras, escondidos na burocracia, apagados dos registros. Parece fantasia, conspiracao. E, no entanto, o silêncio fala mais alto que a negação. E aqui, a trilha nos leva além da arqueologia, para o reino da geopolítica e do conhecimento secreto. Alguns acreditam que os Estados Unidos, através de uma combinação de financiamento acadêmico e diplomacia discreta, obtiveram acesso parcial a algumas dessas descobertas. Esta teoria se liga a uma narrativa mais ampla, que sugere a existência de um esforço global, coordenado nos mais altos níveis, para manter em segredo as origens de civilizações pré-históricas avançadas. Por quê? Porque as implicações são profundas. Se uma sociedade avançada existiu antes dos egípcios, antes dos sumérios, mesmo antes da última era glacial, isso significaria que toda nossa compreensão do progresso humano está falha. Significaria que civilizações surgiram e caíram muito antes que a história começasse a registrá-las, e que elas podem ter deixado para trás tecnologias, filosofias e conhecimentos muito além do que possuímos hoje. A biblioteca sob a esfinge, se existir, não é apenas um arquivo histórico. É uma potencial cápsula do tempo da origem humana. Poderia conter informações sobre continentes esquecidos, conhecimento celestial, sistemas espirituais ou mesmo tecnologias que desafiam nossa atual compreensão da física. Há quem acredite que esse conhecimento já está nas mãos de uns poucos selecionados, que foi armado, estudado, escondido, não porque a humanidade não esteja pronta para ele, mas porque aqueles no poder temem perder o controle da narrativa. E assim, a biblioteca permanece selada, não por pedra, mas pelo silêncio. Enquanto isso, a esfinge observa, erodida, majestosa, misteriosa, uma guardiã não apenas de tumbas, mas de verdades. Sob seu olhar repousam dos maiores mistérios arqueológicos já sussurrados à existência. O Salão dos Registros é real? Ou é meramente um mito nascido do anseio, um eco de uma história antiga demais para ser lembrada e perigosa demais para ser revelada? Talvez um dia saibamos, ou talvez já saibamos e simplesmente escolhemos esquecer. Uma observação rápida: esses vídeos levam uma eternidade para serem feitos, então a inscrição realmente nos motivaria para mais conteúdo incrível. Obrigado!
Era o ano de 1900. Ao largo da costa rochosa da ilha grega de Antiquitera, mergulhadores de esponjas, homens endurecidos pelo sal, mar e silêncio, desceram ao azul profundo do Mediterrâneo. A água era escura, densa com silt e sombra. Abaixo deles jaziam os restos de um naufrágio da era romana, descansando silenciosamente em seu túmulo aquático, intocado por mais de 2000 anos. Entre estátuas de mármore, ânforas, cargas esquecidas e pedaços de madeira em decomposição, eles encontraram algo que não pertencia ali, algo que ninguém conseguiu identificar a princípio. Um amontoado de bronze corroído, fundido como pedra marinha e esverdeado por séculos de oxidação. Parecia insignificante, inútil, um fragmento de metal arruinado. E, no entanto, dentro desse amontoado disforme, a história prendeu a respiração. Anos se passariam antes que alguém percebesse o que havia sido descoberto. Quando o artefato foi levado ao Museu Arqueológico Nacional de Atenas, sua aparência deu poucas pistas. Mas em 1902, o arqueólogo Valerius Thais notou estranhos dentes semelhantes a engrenagens embutidos no bronze. Ele especulou que o objeto continha algum tipo de mecanismo, uma afirmação ousada em uma era em que máquinas antigas eram amplamente descartadas como fantasia. Essa foi a primeira fenda na ilusão, o primeiro sussurro de algo muito maior. Conforme as décadas se desenrolavam, o mistério se aprofundava. O objeto estava fragmentado, estilhaçado em mais de 80 pedaços. Mas raios-x e tomografias computadorizadas revelaram um nível de sofisticação mecânica que surpreendeu os cientistas. Dentro deste antigo artefato havia engrenagens interligadas, cortadas com precisão com relações e movimentos calibrados para rastrear eventos celestes com precisão impressionante. O dispositivo podia prever eclipses, rastrear as fases da Lua, mapear o movimento planetário e calcular os ciclos olímpicos, séculos à frente de seu tempo. Historiadores agora se referem a ele como o primeiro computador analógico da história registrada. Mas esse termo, embora preciso em um sentido técnico, mal captura a gravidade do que o mecanismo de Antiquitera representa, porque levanta uma questão assustadora. Quem o fez? O artesanato do dispositivo sugere uma profunda compreensão de matemática, engenharia e astronomia. Ele contém uma engrenagem diferencial, algo que não seria oficialmente reinventado até o século XVI na Europa. E, no entanto, este mecanismo foi criado em algum momento entre 150 e 100 a.C. Historiadores convencionais creditam aos gregos, possivelmente inspirados pela tecnologia de Arquimedes, mas não a outro objeto como ele. Nenhum registro de máquinas semelhantes, nenhum escrito que descreva sua criação. Ele aparece totalmente formado, sem precedentes e sem sucessores, uma singularidade tecnológica no mundo antigo. Que civilização, somos levados a ponderar, possuía tal conhecimento, e por que esse conhecimento desapareceu? E é aqui que o mistério começa a mudar. Porque o mecanismo de Antiquitera é mais do que uma maravilha tecnológica. É uma anomalia, um caso isolado, uma contradição na linha do tempo que fomos ensinados a aceitar. Imaginem por um momento que tropeçam num iPhone enterrado numa cripta medieval. Esse é o tipo de dissonância cognitiva que este artefacto produz. Não pertence ao mundo em que foi encontrado. E, no entanto, é real. Alguns estudiosos sugerem que o mecanismo de Antiquitera era a joia da coroa de uma linhagem perdida de engenharia antiga, uma relíquia não de invenção inicial, mas de declínio. O último artefacto de uma civilização que outrora compreendeu as estrelas com precisão mecânica, um sussurro de uma idade de ouro esquecida. Outros vão mais longe. Sugerem que é evidência de toda uma epopeia perdida de conquistas científicas, apagada pelo tempo, guerra e desastres. Que o que chamamos de Grécia Antiga pode ter sido ela própria herdeira, não a originadora, deste conhecimento. Se for verdade, isso significaria que, algures nos estratos dos séculos perdidos, existiu uma civilização capaz de construir máquinas que não seriam rivalizadas novamente por 2000 anos. Máquinas que foram enterradas não apenas pela água e pelo sal, mas pelo esquecimento deliberado da história. E talvez, apenas talvez, o mecanismo de Antiquitera não seja o único. Quanto mais os cientistas estudam o mecanismo de Antiquitera, mais percebem o quanto ele desafia explicações. A tomografia por raio-x permitiu aos pesquisadores reconstruir o layout de suas engrenagens com detalhes impressionantes. Mais de 30 rodas de engrenagem de bronze estão dispostas em uma rede tão complexa que faria um relojoeiro renascentista parar em admiração. Cada engrenagem não é apenas um pedaço de metal, é um cálculo, um fragmento de lógica cósmica codificado em bronze.
O dispositivo podia simular o movimento do Sol e da Lua com precisão espantosa, levando em conta a órbita elíptica da Lua e até mesmo sua velocidade irregular, conhecida como mês anomalístico. Uma variação sutil que a ciência moderna só começou a entender após a invenção dos telescópios. Ainda mais estranhamente, o mecanismo rastreava o ciclo de Saros, um período de aproximadamente 18 anos, 11 dias e 8 horas entre eclipses repetidos do Sol e da Lua. As relações de engrenagem para representar este ciclo são matematicamente perfeitas. Tão perfeitas que uma engrenagem tem exatamente 223 dentes. Uma correlação direta com a contagem de meses lunares do ciclo de Saros. Isto não era um item decorativo. Esta era uma ferramenta, uma máquina funcional feita para astrônomos, navegadores ou eruditos, pessoas que compreendiam tanto a mecânica da Terra quanto os ritmos dos céus. Mas que tipo de cultura possuía esse tipo de domínio duplo tanto da arte quanto da ciência? Não temos uma resposta clara. Se os gregos o fizeram, por que ele se destaca sozinho? Sem cópias, sem simplificações, sem continuações. É como tropeçar em um carro de Fórmula 1 na Roma antiga, sem estradas, sem fábricas e sem evidências de que alguém soubesse como construir rodas. Alguns teóricos sugerem que o mecanismo foi o artefato principal de um gênio singular. Talvez alguém como Arquimedes, que, segundo lendas, criou automatos e projetou dispositivos além de sua era. Se for verdade, isso pode ter sido algo único, uma invenção milagrosa que se perdeu com seu criador. Mas outros acreditam de forma diferente. A complexidade do mecanismo sugere refinamento, não experimentação. Assim como o iPhone não é o primeiro dispositivo da Apple, o mecanismo de Antiquitera não parece um protótipo. Parece o resultado final de uma longa linhagem tecnológica, uma que desapareceu sem deixar vestígios. Então, de onde veio? E o que sua existência significa para nossa compreensão da história? É aí que as teorias se tornam mais sombrias. Alguns pesquisadores propõem que existiu outrora toda uma escola de pensamento científico no Mediterrâneo, ou talvez até além, que foi deliberadamente suprimida, varrida por conquistadores, fanáticos religiosos ou catástrofes naturais. Outros sugerem que o mecanismo faz parte de um padrão mais amplo. Um que inclui as pirâmides de Gizé, a precisão de Machu Picchu, o alinhamento celestial de Göbekli Tepe. Um padrão de conhecimento antigo que continua emergindo em ruínas, cantaria e histórias. Não como lenda, mas como legado. Mesmo os historiadores tradicionais estão começando a reconsiderar a história linear e organizada do progresso humano. E se o avanço tecnológico não for uma subida unidirecional, mas uma onda que sobe e desce repetidamente? E se civilizações surgirem, atingirem alturas inimagináveis e depois caírem, esquecidas sob os escombros do tempo? O mecanismo de Antiquitera poderia ser a prova irrefutável de uma dessas ondas perdidas. Enquanto o naufrágio que o transportava enferruja lentamente no fundo do mar, protegido agora por leis internacionais e constantemente monitorado por drones submarinos, mergulhadores continuam a retornar, esperando encontrar mais fragmentos, mais engrenagens, mais inscrições, mais pistas. E cada nova peça descoberta aprofunda o quebra-cabeça em vez de resolver. É como se o próprio mar guardasse os segredos do mecanismo, como se algum conhecimento não devesse emergir facilmente. Mas a parte mais assustadora, o mecanismo não foi encontrado em uma tumba, um museu ou uma biblioteca. Como se não fosse sagrado, como se fosse apenas um entre muitos. E se houvesse dezenas, centenas? E se este fosse apenas um dispositivo entre muitos, casualmente transportado pelo antigo Mediterrâneo antes que algo os varresse todos? O que sabemos agora é isto: o mecanismo de Antiquitera não é uma anomalia na história. É uma fresta, um vislumbre breve e fugaz de um capítulo esquecido da engenhosidade humana. Um capítulo que nunca soubemos que existiu. E por trás dessa fresta, as sombras de mentes antigas ainda esperam para serem redescobertas. Nas remotas cordilheiras de Bayan-Har, aninhada entre as fronteiras do Tibete e da China, jaz um dos enigmas mais estranhos da arqueologia. Uma suposta descoberta tão bizarra, tão deslocada na história humana, que os estudiosos convencionais há muito descartam como fantasia. E, no entanto, a história nunca morre. A história começa em 1938, quando um arqueólogo chinês chamado Chiputei liderou uma expedição às profundezas dessas cordilheiras inexploradas. De acordo com relatos, obscuros, controversos e muitas vezes de segunda mão, sua equipe tropeçou em uma série de cavernas interconectadas repletas de esqueletos pequenos e de corpo esguio, cada um com não mais de 1,20 metros de altura. Os crânios eram extraordinariamente grandes.
Suas frágeis ossaturas pareciam alienígenas, quase infantis, mas estavam dispostas com precisão ritualística, como se tivessem sido enterradas com grande cuidado. Mas o que realmente intrigou Chiputei e sua equipe foram os artefatos encontrados entre os restos mortais. Mais de 700 discos de pedra, cada um com cerca de 23 centímetros de diâmetro, com orifício preciso no centro, como antigos discos de vinil. Inscritas em suas superfícies havia ranhuras espirais apertadas que não se assemelhavam a padrões decorativos, mas sim à escrita. Caracteres microscópicos e finamente gravados serpenteavam da borda externa de cada disco até o orifício central, como se contassem uma história projetada para ser decodificada, não admirada. Durante anos, estes discos foram alegadamente armazenados em segredo, considerados demasiado estranhos para serem classificados. Só na década de 1960 é que um professor chamado Tsun Nui, a trabalhar na Academia de Estudos Antigos de Pequim, teve acesso a eles. O que ele afirmou ter decifrado chocou o mundo acadêmico e foi imediatamente enterrado em controvérsia. Segundo as suas traduções, os discos contavam a história de uma raça chamada Dropa, seres que tinham aterrado de emergência na Terra, vindos de outro planeta, há cerca de 12 mil anos. Presos no terreno implacável das montanhas Bayan Karaula, procuraram refúgio nas cavernas e tentaram integrar-se com as tribos locais. As inscrições alegadamente descreviam a queda da sua nave, as suas lutas com habitantes hostis e o seu destino final, uma mistura de genética, cultura e tecnologia antes de desaparecerem nas dobras do mito e da pedra. Desnecessário dizer que a história parece algo saído das páginas de um romance de ficção científica pulp. Os críticos rotularam-na de farsa, apontando para a falta de acesso físico aos discos hoje em dia. As credenciais disputadas de Tsun Nui e o estranho momento das traduções, divulgadas durante o aumento global da fascinação por OVNIs. Mas algo sobre as pedras Dropa recusa-se a desaparecer. Ao longo das décadas, surgiram fotografias, desfocadas, envelhecidas, muitas vezes inverificáveis, representando estranhos objetos em forma de disco com sulcos concêntricos, tal como descrito. Visitantes de obscuros museus chineses nas décadas de 1970 e 80 relataram ter visto as pedras em primeira mão, embora nenhuma exposição formal as listasse pelo nome. Então, tão misteriosamente como apareceram, desapareceram da vista do público. E é aí que as coisas ficam ainda mais estranhas. No início dos anos 2000, um engenheiro alemão chamado Hartwig Ausdorff, conhecido por seu trabalho sobre teorias de astronautas antigos, afirmou ter investigado pessoalmente a região. Ele relatou conversas com habitantes locais que transmitiam lendas orais do povo Dropa, descritos em termos assustadoramente semelhantes. Baixa estatura, cabeças grandes e descendentes. De seres que vieram das estrelas. Céticos apontam que nenhum artigo acadêmico jamais foi publicado em um periódico revisado por pares sobre esses discos. A arqueologia tradicional trata as pedras Dropa como folclore, fascinante, mas improvável. No entanto, aqueles que se aprofundam no conto frequentemente perguntam: por que a história é tão persistente? Por que ela continua retornando década após década, sempre pairando nas bordas da credibilidade, mas nunca desaparecendo? Pode ser a tentadora mistura de elementos: contato alienígena, tecnologia antiga, arqueologia proibida e um silêncio imposto pelo governo, que confere à lenda Dropa seu domínio sobre a imaginação. Ou talvez seja algo mais profundo, a sensação de que a humanidade pode não estar sozinha em sua longa e sinuosa história. Que talvez não sejamos os primeiros, nem os únicos viajantes neste planeta. Mas antes de descartarmos, há mais uma ruga curiosa na história. No coração da região de Bayan Har, até hoje vivem dois grupos étnicos isolados, os Dropa e os Han. Antropólogos que estudam suas características físicas notaram que eles são genética e fisiologicamente distintos dos chineses Han, com estatura extraordinariamente baixa e características cranianas que alguns, controversamente, ligaram aos restos antigos descritos nos relatórios de Chiputei. Coincidência, deriva genética ou algo mais? A seguir, investigaremos mais a fundo as consequências da descoberta, os esforços para enterrar as pedras, os pesquisadores que arriscaram carreiras perseguindo sombras e os estranhos paralelos modernos que sugerem que a história dos Dropa pode ser mais do que mero mito. A história das pedras Dropa não termina nas cavernas de Bayan Har Shan. Na verdade, ela se torna mais elusiva e assombrosa à medida que atravessa para a Era Moderna, onde o mistério encontra supressão e a curiosidade começa a beirar a paranoia. Depois que o professor Tsun Nui divulgou sua controversa interpretação dos discos de pedra no início dos anos 1960, ele teria enfrentado severa reação da comunidade acadêmica chinesa. Sua tradução,
vista como pseudociência na melhor das hipóteses e desinformação perigosa na pior, foi supostamente proibida de publicação em jornais científicos oficiais. Alguns relatos afirmam que ele foi forçado a renunciar. Outros sugerem que ele fugiu para o Japão, para nunca mais ser ouvido. Na esteira desta controvérsia, o acesso às pedras Dropa foi supostamente revogado e os artefatos desapareceram na obscuridade. Mas, apesar dos esforços para apagar a descoberta da memória, as pedras se recusaram a ser esquecidas. Em 1974, o engenheiro austríaco Erich von Däniken, conhecido por seu livro Eram os Deuses Astronautas, chamou a atenção do público para a lenda Dropa como parte de uma teoria mais ampla de que astronautas antigos visitaram a Terra. Embora o próprio von Däniken nunca tenha afirmado ter visto as pedras, seu vasto público apresentou o conto a milhões de pessoas, onde rapidamente floresceu na imaginação coletiva daqueles ávidos por respostas além da história tradicional. Então vieram as fotografias. Em 1994, um conjunto de imagens surgiu, supostamente tiradas em um pequeno museu em Xi'an, China, o Museu Banpo, mostrando discos de pedras circulares com nítidas esculturas em espiral. Segundo visitantes, uma etiqueta de exposição os descrevia como registros fotográficos antigos, embora os funcionários oferecessem poucos detalhes. Essas imagens circularam em jornais de OVNIs e fóruns de arqueologia alternativa, acendendo novos debates. Seriam falsificações ou seriam esses os mesmos discos que haviam desaparecido décadas antes? A resposta do mundo acadêmico foi uma mistura de desdém e silêncio. As instituições negaram possuir os artefatos. Os estudiosos consideraram as fotos falsificações. E, no entanto, ninguém conseguia explicar para onde tinham ido os 700 discos originais. Nenhum registro oficial de sua catalogação, transferência ou destruição jamais foi produzido. Parecia que tinham sido apagados. Essa ausência apenas aprofundou o mistério. Por que esconder os discos se eram meros mitos? Por que não liberá-los para estudo público para dissipar as lendas de uma vez por todas? Hartwig Ausdorff, o pesquisador alemão que viajou para a região, sugeriu que a resposta poderia residir nas implicações de sua autenticidade. Se as pedras Dropa fossem genuínas, e se as traduções de Tsun Nui tivessem alguma validade, então a História como a conhecemos se desintegraria. Nossa compreensão linear da evolução humana, do desenvolvimento tecnológico e do isolamento no universo entraria em colapso sob o peso de uma história que não estávamos preparados para enfrentar. Mas há mais. Durante a investigação de Ausdorff, ele teria obtido um segmento traduzido de um disco. Nele lia-se: os Dropa desceram das nuvens em suas aeronaves. Nossos homens, mulheres e crianças se esconderam nas cavernas 10 vezes antes do nascer do sol. Quando finalmente entenderam os sinais e viram os Dropa virem em paz, uniram seus corações a eles. É um relato poético, quase mítico, mas estranhamente consistente. Contos interculturais em todo o globo ecoam motivos semelhantes. Seres dos céus, contato pacífico, medo inicial seguido de reverência. Sejam os Dogon do Mali, que falam de seres estelares de Sírios, ou as lendas Hopi do povo formiga, que os guiaram através de cataclismos. Histórias como estas ecoam pela história humana como fragmentos de um coro esquecido. Poderia a lenda Dropa ser outra nota nessa canção? Nos últimos anos, os esforços para autenticar a história continuaram em círculos mais discretos. Pesquisadores independentes, linguistas e cientistas marginais tentaram replicar as supostas inscrições dos discos usando sistemas de protoescrita chinesa conhecidos e técnicas de gravação microscópica. Alguns encontraram semelhanças, outros não encontraram nada. Nenhum consenso emergiu, apenas mais perguntas. Em 2005, um geólogo chinês aposentado se apresentou anonimamente, afirmando ter manuseado um disco Dropa em sua juventude. Ele descreveu sua composição como principalmente silício com traços de cobalto e outros metais de terras raras, sugerindo um conhecimento avançado de metalurgia. Mas sem evidências físicas, seu testemunho desapareceu no éter digital. Mais um sussurro ao vento. E assim a lenda continua a pairar na névoa entre história e a farsa, entre a descoberta e a negação. Poderia tudo ser uma elaborada fabricação? Talvez. Mas então por que tantos elementos da história persistem? Por que as aldeias nas terras altas de Bayan Har ainda ostentam os nomes de Dropa e Han? Por que ninguém sabe o destino dos discos originais? Ou, mais assustadoramente, por que ninguém quer saber? Como muitas descobertas proibidas, não é apenas a existência do artefato que incomoda as estruturas de poder. São as perguntas que inspiram, os paradigmas que ameaçam.
Uma caverna cheia de seres antigos segurando discos que falam de visitantes das estrelas pode não apenas desafiar a arqueologia. Pode desafiar tudo. E assim, as pedras Dropa permanecem no limbo, escondidas, talvez destruídas, talvez ainda esperando sob camadas de poeira e burocracia. Mas a lenda está viva, sussurrando de uma cordilheira encoberta por nuvens, convidando-nos a olhar um pouco mais fundo e a nos perguntar que verdades podem estar sob o silêncio. Começa com uma escavadeira. No início da década de 1930, enquanto a United Fruit Company desmatava a densa selva para dar lugar a plantações de banana na região de Diquis, na Costa Rica, seus trabalhadores tropeçaram em algo totalmente inesperado. Esferas de pedra maciças e perfeitamente redondas espalhadas pelo chão da floresta tropical. Algumas eram apenas do tamanho de uma bola de boliche. Outras mediam mais de 2 metros de diâmetro e pesavam até 15 toneladas. Apareciam em grupos, às vezes alinhadas em linhas ou padrões geométricos, parcialmente enterradas sob camadas de vegetação e solo que as haviam recuperado ao longo dos séculos. A princípio, eram simplesmente curiosidades, estranhas decorações que os trabalhadores removiam do caminho, às vezes até destruindo ou dinamitando, na esperança de encontrar ouro escondido em seu interior. Mas logo a magnitude de sua presença e o mistério em torno de sua origem chamariam a atenção de arqueólogos de todo o mundo. Estas não eram pedras comuns. Sua simetria esférica quase perfeita, alcançada sem quaisquer ferramentas avançadas conhecidas, confundiu até mesmo os pesquisadores mais experientes. Como um povo antigo poderia ter moldado granito sólido sem ferramentas de ferro, sem instrumentos de medição modernos, em formas tão lisas e geometricamente precisas? E, mais importante, por quê? As esferas eram diferentes de tudo mais descoberto nas Américas. Não havia inscrições nelas, nenhuma linguagem escrita ou marcadores simbólicos. Não pareciam ser objetos funerários ou componentes de templo. Estavam simplesmente ali, imponentes, deliberadas, precisas e completamente silenciosas. Algumas das esferas estavam dispostas no que pareciam ser linhas apontando para o sol nascente durante os solstícios ou equinócios, gerando teorias sobre seu uso como marcadores astronômicos ou calendários. Outras apareciam em agrupamentos triangulares ou como parte de padrões maiores e indefinidos, como se outrora formassem um mapa ou um código agora perdido no tempo. Os povos indígenas da região, os Boruca, Terraba e outros grupos de língua xibixa, não possuíam nenhuma tradição oral conhecida que explicasse as esferas. Mesmo para eles, eram remanescentes de um passado esquecido. À medida que a notícia se espalhou para além da Costa Rica, as esferas tornaram-se o foco da curiosidade internacional. No entanto, apesar de décadas de estudo, datação por carbono e imagens de satélite, nenhuma resposta conclusiva jamais surgiu. Pesquisadores determinaram que elas foram provavelmente criadas entre 600 e 1500 d.C., mas sua idade exata permanece incerta devido à ausência de materiais orgânicos em contato direto com as pedras. Tentativas de vinculá-las a civilizações pré-colombianas conhecidas na região apenas aprofundaram o mistério. Ao contrário das pirâmides da Mesoamérica ou das linhas de Nazca do Peru, as esferas de pedra não tinham monumentos, templos ou inscrições acompanhantes. Elas permaneciam sozinhas em seu silêncio, espalhadas por campos e florestas como mensagens órfãs de uma civilização desaparecida. E então, como que para proteger ainda mais seus segredos, muitas foram realocadas. Com o crescente interesse nas esferas, elas foram desenterradas, movidas para praças de cidades, parques e para os gramados de colecionadores ricos. Em alguns casos, seus alinhamentos originais foram perdidos para sempre, um apagamento irreversível de pistas potenciais. Mas talvez o aspecto mais assombroso das esferas de pedra seja este: seu propósito nunca foi descoberto. Foram usadas para rastrear as estrelas, representar corpos celestes, mapear os padrões de migração de tribos antigas, marcar locais sagrados? Ou foram destinadas a algo ainda mais abstrato? Uma mensagem espiritual, um símbolo ritualístico ou um enigma cósmico? Não importa o quão longe os pesquisadores procurem, a verdade permanece irritantemente fora de alcance. E como muitas descobertas proibidas, as esferas de pedra inspiraram uma série de teorias alternativas, desde alienígenas antigos até civilizações perdidas que antecederam a história conhecida. Alguns propõem que as esferas são relíquias de Atlântida. Outros sugerem que foram criadas por visitantes de além das estrelas que outrora caminharam pela Terra. Essas teorias, embora muitas vezes descartadas pela academia tradicional, continuam a alimentar o fascínio público porque o silêncio das pedras convida à projeção, ao mito e ao mistério.
Elas são um enigma em forma perfeita, as curvas suaves de um antigo sussurro que se recusa a ser interpretado, não perdido, mas escondido, talvez propositalmente. E isto é apenas o começo. Agora, vamos mergulhar mais fundo nas interpretações concorrentes, nos esforços modernos de preservação e no estranho fenômeno de como o conhecimento sobre as esferas foi enterrado quase tão completamente quanto os próprios artefatos. À medida que os arqueólogos continuaram seu trabalho no final do século XX e início do século XXI, as esferas de pedra da Costa Rica permaneceram teimosamente mudas. Elas revelaram pouco, ou nada, sobre a cultura que as produziu, e ainda menos sobre seu propósito. No entanto, quanto mais fundo os pesquisadores investigavam, mais misteriosas as esferas se tornavam. Não apenas pelo que se sabia, mas pelo que havia sido sistematicamente esquecido, descartado ou apagado. A visão predominante, cautelosa e ponderada, sustenta que as esferas foram criadas pela cultura de Quis, uma civilização pré-colombiana que outrora floresceu no sul da Costa Rica. Este povo, parte do grupo cultural Xibixa mais amplo, era composto por artesãos habilidosos, conhecidos por sua ourivesaria e trabalhos em pedra. Mas, embora sua habilidade seja visível em joias e pequenas esculturas, não há nada mais em seu registro arqueológico conhecido que corresponda à escala, esforço e precisão das esferas. Essa incompatibilidade alimentou uma tempestade de especulações. Como, perguntam os céticos, uma cultura sem ferramentas de metal poderia moldar andesito e granodior? Ito, alguns dos tipos mais duros de rocha, em esferas quase perfeitas. Mesmo hoje, alcançar esse tipo de precisão sem maquinário guiado por computador é um feito trabalhoso. Os de Quis possuíam técnicas perdidas, agora completamente apagadas da memória? Sua tecnologia era mais avançada do que pensamos? Alguns propuseram que as pedras foram moldadas por percussão usando pedras menores e depois polidas com areia. Isso parece plausível superficialmente, mas poderiam tais métodos primitivos produzir dezenas, possivelmente centenas de esferas em toda a região com uma uniformidade tão impressionante? E depois há a questão do transporte. Muitas dessas esferas foram descobertas a quilômetros de distância de qualquer local de extração conhecido. Algumas pesavam mais de 10.000 quilogramas. Sem veículos com rodas ou animais de tração, como foram movidas? Foram roladas pela paisagem, flutuaram em balsas de madeira ou arrastadas por caminhos de terra. Cada teoria levanta mais perguntas do que respostas, especialmente porque feitos semelhantes de engenharia de transporte existem em sítios megalíticos em todo o globo, muitos dos quais compartilham o mesmo silêncio misterioso e inexplicabilidade. Quanto mais se observa, mais se nota um padrão. Sítios isolados de artefatos de pedra precisos aparecendo globalmente sem explicação clara. Para alguns, esses padrões sugerem contato com civilizações perdidas ou sistemas de conhecimento desconhecidos. Talvez, argumentam eles, existiu outrora uma rede global de conhecimento muito antes da história escrita que ligava esses construtores. As esferas da Costa Rica são frequentemente comparadas aos cachimbos de pedra da China, aos megalitos de Malta ou mesmo aos moai da Ilha de Páscoa, culturas separadas, anomalias semelhantes. Depois, há aqueles que apontam para as estrelas. Algumas das esferas parecem ter sido dispostas em padrões geométricos alinhados com fenômenos astronômicos. Mapas antigos e notas de campo sugerem posicionamentos lineares, agrupamentos triangulares e até mesmo potenciais representações de sistemas planetários. Poderiam as esferas ter servido a um propósito calendárico? Eram cerimoniais? Ou eram simplesmente representações simbólicas de uma visão de mundo que via o cosmos refletido na Terra? Ainda mais estranho, alguns pesquisadores acreditam que as esferas podem conter razões matemáticas codificadas, como π ou a proporção áurea, embutidas em suas dimensões. Se verdadeiro, isso implicaria um nível de raciocínio abstrato muito além do que se acreditava que as culturas conhecidas da região possuíssem. Mas talvez o mais perturbador não seja o mistério em si, mas a maneira como o mistério foi descartado. Durante décadas, as esferas foram ignoradas, realocadas ou mesmo destruídas. Muitas foram roladas para jardins, colocadas como ornamentos de gramado ou guardadas em depósitos. Suas posições originais, potencialmente a chave para entendê-las, foram perdidas. Com efeito, apagamos o contexto, tornando o quebra-cabeça ainda mais difícil de resolver. Hoje, a Costa Rica tem feito progressos na preservação do que resta. O grupo mais importante de esferas, descoberto em Finca 6, uma antiga plantação de bananas, foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco.
Os visitantes podem agora caminhar entre as esferas em seus locais originais, sob o olhar atento de arqueólogos e historiadores que esperam salvar o que ainda pode ser compreendido. Mas mesmo aqui, entre os arranjos mais bem preservados, as perguntas persistem como uma névoa. Por que foram tão perfeitamente moldadas? Por que foram colocadas em formações tão específicas? E por que, após quase um século de estudo, permanecem tão silenciosas como sempre? Na suave chuva tropical, quase se pode ouvir o sussurro de algo esquecido propositalmente. Não apenas pelo tempo, mas talvez por desígnio. E se essas esferas não fossem destinadas a serem compreendidas por nós? Não agora. Ainda não. E se estivermos olhando para uma mensagem escrita em uma linguagem não de letras ou sons, mas de formas, espaço e silêncio? À medida que deixamos para trás as selvas da Costa Rica, nossa jornada por descobertas proibidas continua, não para oferecer respostas prontas, mas para aprofundar o enigma. Porque, às vezes, o mais importante não é resolver o mistério, mas perguntar por que ele existe. No coração do Iraque moderno, outrora o berço do antigo esplendor da Mesopotâmia, um objeto curioso foi descoberto. Um que acenderia décadas de debate, fascínio e descrença. Era o início da década de 1930, e uma equipe de arqueólogos trabalhando perto de Qujut Rabu, nos arredores de Bagdá, estava catalogando relíquias de uma região há muito considerada um dos berços da civilização. Entre os cacos de cerâmica, estatuetas e pergaminhos antigos, um item peculiar se destacou, despretensioso em tamanho, mas impossível de explicar. À primeira vista, parecia um simples pote de barro com cerca de 13 centímetros de altura, selado com uma rolha feita de asfalto. Dentro, os arqueólogos encontraram um cilindro de cobre. E dentro desse cilindro, uma haste de ferro, corroída e descolorida. Este não era um recipiente comum. Não havia inscrições, nem desenhos ornamentados. Era rústico, primitivo, funcional e desafiava todas as expectativas. Anos depois, após ser estudado por Wilhelm König, então diretor do Museu de Bagdá, receberia um nome que ainda carrega um ar de maravilha proibida: a Bateria de Bagdá. König propôs uma teoria tão audaciosa que enviou ondas de choque pela comunidade acadêmica. Ele acreditava que o dispositivo, este pote de barro de 2000 anos, não era um objeto cerimonial, nem um pote de armazenamento, mas uma célula galvânica, uma bateria, um objeto capaz de produzir eletricidade numa época em que eletricidade sequer era uma palavra. Deixe isso assentar por um momento. Uma bateria na antiga Mesopotâmia. Se verdadeiro, isso reescreveria a história da tecnologia como a conhecemos. A eletricidade, uma das maiores conquistas da civilização moderna, pode não ter nascido nos laboratórios do Iluminismo, mas nas areias do mundo antigo. König não estava sozinho em seu pensamento. Ao longo dos anos, pesquisadores e inventores construíram réplicas da bateria de Bagdá usando suco de limão, vinagre ou suco de uva como eletrólitos. Para seu espanto, o dispositivo funcionou. Uma pequena corrente elétrica foi gerada, fraca, mas real, o suficiente para potencialmente eletrodepositar ouro ou aplicar um leve choque. Mas isso apenas aprofundou o mistério. Para que os povos antigos poderiam ter usado tal dispositivo? Não existem registros, plantas, desenhos de oficinas ou textos que sugiram que os mesopotâmios compreendessem ou utilizassem a eletricidade de forma generalizada. E, no entanto, aqui estava um objeto que se recusava a se conformar aos limites de seu tempo. Os céticos foram rápidos em lançar dúvidas. Argumentaram que a função elétrica do objeto era coincidência, uma má interpretação moderna. Talvez tivesse um propósito religioso, ou fosse usado para armazenar pergaminhos sagrados, ou mesmo para guardar óleos ou tintas preciosas. Mas, se assim fosse, por que os componentes metálicos? Por que uma haste de ferro suspensa dentro de um cilindro de cobre? Por que a tampa de asfalto selando o topo de tal forma que formava um ambiente fechado, perfeito para reações químicas? Muitas coincidências, um design muito preciso. E então a história toma um rumo mais sombrio. Durante a invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003, o Museu de Bagdá foi saqueado. Artefatos de valor inestimável desapareceram, incluindo, alguns acreditam, a bateria original de Bagdá. Embora alguns itens tenham sido recuperados, o objeto original permaneceu envolto em incerteza. O que exatamente foi perdido? O que foi roubado? O que pode ter sido levado por colecionadores particulares, para nunca mais ser visto? Poderia ser que a chave para uma das questões tecnológicas mais intrigantes do mundo antigo tenha sido simplesmente levada, escondida ou mesmo destruída.
E talvez o pensamento mais perturbador de todos: este conhecimento foi deliberadamente enterrado? Imagine as implications. Se a bateria de Bagdá for autêntica, se foi verdadeiramente usada para criar eletricidade há 2 milênios, então toda a linha do tempo do progresso científico começa a parecer frágil. Que outras tecnologias poderiam ter existido, agora reduzidas a pó ou descartadas por estudiosos que não conseguem acreditar no que veem? E se esta fosse apenas uma peça de um quebra-cabeça maior? Um fragmento de uma ciência esquecida, um sussurro de um passado mais avançado do que estamos dispostos a admitir. Enquanto a chuva bate suavemente na janela de um museu e o zumbido silencioso das luzes fluorescentes cintila sobre fileiras de objetos antigos, não se pode deixar de pensar: será que alguém, há muito tempo, segurou aquele vaso de barro em suas mãos e soube, verdadeiramente soube, que ele continha poder? Que poderia trazer luz, ou choque, ou talvez algo totalmente diferente. O silêncio do passado torna-se mais alto quanto mais perto escutamos. E nesse silêncio, a bateria de Bagdá espera. Não apenas como um artefato, mas como uma pergunta, uma que se recusa a desaparecer. E se estivermos errados sobre o passado? Não apenas enganados, mas fundamental e drasticamente errados. E se os povos antigos possuíssem um nível de compreensão científica que negligenciamos, não porque não estivesse lá, mas porque não estávamos dispostos a vê-lo? Esta é a lente através da qual muitos pesquisadores independentes veem a bateria de Bagdá. Na primeira parte, exploramos o objeto em si, seu design curioso, a descoberta, os experimentos básicos que comprovam seu potencial para gerar eletricidade. Mas para entender verdadeiramente seu potencial, temos que ir mais longe. Vamos retroceder ao propósito proposto deste artefato. A arqueologia convencional, por sua natureza, é conservadora. Insiste em padrões verificáveis, uso documentado, contexto cultural. E no caso da bateria de Bagdá, nenhuma dessas coisas se alinha claramente. Não há nenhum pergaminho mesopotâmico antigo exaltando as maravilhas da eletricidade, nenhuma outra bateria conhecida, nenhum gerador, nenhuma lâmpada. Superficialmente, é um artefato órfão, uma excentricidade sem família. Mas anomalias como esta frequentemente guardam as pistas mais tentadoras. Uma das teorias mais populares sobre a bateria de Bagdá é que ela pode ter sido usada para galvanoplastia, o processo de revestir objetos com uma fina camada de metal, como ouro ou prata, usando uma corrente elétrica. Alguns apontam para joias egípcias antigas que exibem uniformidade microscópica e precisão em suas camadas de ouro, algo difícil de alcançar por meios puramente mecânicos. Seria possível que o conhecimento da eletroquímica não tenha sido inventado na Europa moderna, mas redescoberto? Poderiam artesãos no Antigo Oriente Próximo ter usado baterias de pequena escala para galvanizar objetos com ouro e prata, conferindo-lhes brilho, valor e status? Existe até uma lenda encontrada em textos antigos sobre templos na região que continham estátuas que faiscavam ao serem tocadas, ou objetos que repeliam a mão. A maioria dos estudiosos interpreta isso como mito ou metáfora. Mas e se não fossem? E se essas histórias refletissem experiências reais nascidas de uma tecnologia elétrica primitiva, mas eficaz? Se isso parece rebuscado, considere o seguinte: o filósofo grego Tales, escrevendo no século VI a.C., já observava o fenômeno da eletricidade estática ao esfregar âmbar com pele. Isso foi há mais de 2.500 anos. Frequentemente presumimos que a ciência deve evoluir linearmente, que o conhecimento se acumula sem interrupção. Mas a história nos diz o contrário. Civilizações caem, bibliotecas queimam, o conhecimento se perde. Quando isso acontece, devemos começar de novo. Talvez a bateria de Bagdá não fizesse parte de uma era tecnológica avançada, mas um remanescente de um eco sobrevivente de uma tradição científica muito mais antiga que já estava desaparecendo na época em que foi feita. Isso levanta uma questão mais profunda: por que tais descobertas nos deixam tão desconfortáveis? Por que nos apressamos em explicá-las, em descartá-las, em minimizá-las? Existe uma razão psicológica por trás disso. Somos condicionados, através da educação, da mídia, da cultura, a acreditar que o progresso é sempre para frente. Que somos os humanos mais avançados que já caminharam sobre a Terra. Então, quando um objeto antigo desafia essa narrativa, ele não apenas desperta curiosidade, ele ameaça a identidade. E, no entanto, apesar dessa resistência, esses artefatos continuam emergindo. Eles persistem como fósseis de ideias esquecidas. A bateria de Bagdá, seja ela um exemplo genuíno de eletricidade antiga ou não, fez algo notável. Forçou-nos a fazer perguntas melhores, a reexaminar o que pensávamos que sabíamos.
E há uma última camada neste mistério. Nos tempos modernos, entendemos que os avanços tecnológicos geralmente ocorrem em grupos. A eletricidade levou a lâmpadas, comunicação, motores e muito mais. Se os povos antigos realmente tivessem acesso à eletricidade, onde estão as outras invenções? Seria possível que nunca tenham chegado tão longe? Que tropeçaram na eletricidade acidentalmente, usaram-na de maneiras pequenas e isoladas, mas nunca compreenderam totalmente seu potencial. Ou poderia ser que o registro arqueológico esteja incompleto? Não porque os artefatos nunca existiram, mas porque ainda não os encontramos. Ou pior, porque alguém não quer que os encontremos. É aqui que as teorias da conspiração começam a se firmar. Muitas são especulativas demais para serem tomadas como fato, mas todas derivam do mesmo sentimento: algo não se encaixa. A bateria de Bagdá está no centro desse sentimento. É tanto um objeto quanto um símbolo de inovação esquecida, de potencial perdido e, talvez, de um passado muito mais complexo do que ousamos admitir. À medida que a noite se aprofunda e o bruxulear da luz de velas imita aquele primeiro bruxulear de energia artificial, ficamos com uma possibilidade assustadora. E se a eletricidade não for uma maravilha moderna, mas um segredo antigo redescoberto? E o que mais, escondido sob as areias e pedras da antiguidade, espera que vejamos não com descrença, mas com olhos abertos? Nos desertos áridos do atual Paquistão, aninhada perto do sinuoso rio Indo, jaz o fantasma de uma cidade tão antiga, tão avançada e tão intrigante que mesmo os arqueólogos mais experientes hesitam em falar sobre ela sem um toque de admiração. Mohenjo-Daro, um nome que se traduz arrepiantemente como Monte dos Mortos. Descobertas na década de 1920 durante escavações coloniais britânicas, as ruínas de Mohenjo-Daro emergiram não como os restos esboroantes de uma tribo primitiva, mas como os vestígios de uma civilização que rivalizava e, de muitas maneiras, superava seus contemporâneos na Mesopotâmia e no Egito. Isso não era apenas uma cidade, era uma metrópole planejada com ruas retas em grade, edifícios de tijolos de vários andares, sofisticados sistemas de drenagem e esgoto, e até mesmo que muitos acreditam ter sido um banho público centralizado, possivelmente o primeiro exemplo mundial de saneamento urbano. E existiu há mais de 4.000 anos. Como tamanha complexidade pôde surgir em um ponto tão inicial da história humana? A linha do tempo convencional luta para explicá-la. E, no entanto, as pedras de Mohenjo-Daro permanecem, contando sua história silenciosa a quem quiser ouvir. Mas enterrado sob suas ruas silenciosas está um mistério mais profundo, um que provocou controvérsia, negação e teorias sussurradas de catástrofes antigas. Começou com os esqueletos. Espalhados pelas ruínas, dezenas de restos humanos foram encontrados. Não enterrados, não sepultados com cerimônia, mas caídos nas ruas, agarrando-se uns aos outros, de bruços em becos e pátios, como se algo súbito, devastador e final os tivesse atingido. Ainda mais estranho, descobriu-se que esses esqueletos possuíam níveis incomuns de radiação. De acordo com relatos, alguns anedóticos, outros publicados, os restos mortais registraram níveis de radiação muito acima dos níveis de fundo normais. Dizia-se que um esqueleto em particular tinha níveis de radiação 50 vezes mais altos que o normal, e o solo ao redor deles também estaria radioativo. Se for verdade, isso seria inexplicável por causas naturais. O Vale do Indo, afinal, não é conhecido por depósitos de urânio. Não havia instalações nucleares, nem poluentes modernos. Isso levou a uma teoria tão espantosa quanto aterrorizante. Poderia Mohenjo-Daro ter sido destruída por uma antiga explosão nuclear? A princípio, a ideia soa absurda, descabida, o delírio febril de teóricos marginais. E, no entanto, as perguntas persistem. Alguns edifícios parecem ter sido derretidos ou fundidos a temperaturas incrivelmente altas, pedra que exigiria bem mais de 1.000 graus Celsius para vitrificar. Um local específico, conhecido como epicentro, mostrava sinais de calor e pressão extremos. Tijolos nesta área teriam se transformado em vidro. Não havia sinais de atividade vulcânica, nenhuma evidência de incêndio, apenas destruição, instantânea, total, não natural. As explicações tradicionais não conseguem explicar toda a extensão dos danos. Atribuem a queda de Mohenjo-Daro a inundações, mudanças climáticas, a um sistema fluvial em declínio. Tudo plausível, tudo seguro, mas nada explica a radiação. Nada explica a pedra vitrificada. Nada explica por que esqueletos jaziam como se congelados em pleno movimento, como se algo invisível e poderoso os tivesse derrubado num instante. Entram as mytologias.
Antigos textos hindus como o Mahabharata e o Ramayana falam de armas terríveis empunhadas pelos deuses. Máquinas divinas que poderiam destruir cidades inteiras num clarão de luz e fogo. Uma dessas passagens descreve uma arma chamada Brahmastra, um projétil que brilhava com a luz de 10.000 sóis, queimando a terra e transformando em vidro. É tentador, talvez tentador demais, traçar uma linha entre o mito e Mohenjo-Daro. Imaginar um mundo onde existiram tecnologias antigas que não compreendemos mais, onde armas de destruição em massa não foram inventadas no século XX, mas redescobertas. E se Mohenjo-Daro não fosse apenas uma cidade à frente de seu tempo? E se fosse uma cidade terminada por um conhecimento muito além dela? Uma tecnologia que saiu do controle ou foi deliberadamente desencadeada? As implicações são impressionantes. Uma guerra pré-histórica, civilizações perdidas com fontes de energia avançadas, eras esquecidas de grandeza tecnológica enterradas pelo tempo, guerra e cataclismo. Mas talvez a verdadeira razão pela qual esta teoria permanece nas sombras não seja por falta de evidências, mas porque nos pede para acreditar no impossível. Que uma vez, muito antes de nosso mundo atual começar, outro terminou. Para apreciar plenamente o mistério que cerca Mohenjo-Daro, é preciso aventurar-se para além das próprias ruínas e mergulhar nas páginas dos textos védicos, antigas escrituras sânscritas, algumas das quais antecedem até mesmo a própria cidade. Estes não são simples escritos religiosos, são épicos, histórias cósmicas, relatos de guerras entre deuses, carruagens voadoras conhecidas como vimanas e o uso de armas tão devastadoras que espelham descrições de bombas atômicas modernas. Uma passagem do Mahabharata diz: um único projétil carregado com todo o poder do universo. Uma coluna incandescente de fumaça e chama, tão brilhante quanto 10.000 sóis, ergueu-se com todo o seu esplendor. Era uma arma desconhecida, um raio de ferro, um gigantesco mensageiro da morte. Dizia-se que o solo ficava queimado. Cabelos se unas caíam. Passaros ficavam broncos. A comida era contaminada. E os sobreviventes se jogavam nos rios para escapar do calor. É difícil não ver ecos de envenenamento por radiação nessas palavras. As consequências descritas espelham o que hoje entendemos como sintomas da precipitação nuclear. E, no entanto, esses textos foram escritos há mais de 2.000 anos, narrando eventos que teriam acontecido ainda mais remotamente no tempo. Céticos argumentam que são metáforas, linguagem mítica usada para transmitir histórias morais. Mas outros fazem uma pergunta assustadora: e se não fossem metáforas? E se os autores antigos estivessem descrevendo algo real? Algo visto, experimentado e temido? Poderia ter havido uma guerra esquecida, um cataclismo que varreu não apenas cidades, mas épocas inteiras de realizações humanas? E se sim, por que foi esquecido? É aqui que o termo arqueologia proibida ganha peso. Porque, embora os arqueólogos tradicionais possam descartar essas ideias como marginais ou pseudocientíficas, há sussurros, persistentes e crescentes, de descobertas discretamente enterradas, achados ignorados e evidências suprimidas porque não se encaixam na narrativa estabelecida. Um punhado de pesquisadores e jornalistas alegou que as primeiras escavações em Mohenjo-Daro desenterraram itens muito mais incomuns do que os esqueletos e o grande banho. Artefatos semelhantes a ferramentas metálicas, esculturas que retratam objetos voadores, até mesmo anomalias magnéticas profundas na Terra. Se for verdade, por que esses achados não foram publicados? Por que algumas notas de escavação estão faltando? Porque muitas fotos das décadas de 1920 e 1930 parecem mostrar ruínas mais complexas do que as visíveis hoje. Alguns teóricos acreditam que não se trata apenas de inércia histórica, mas de resistência institucional ativa. O medo de reescrever a história, de reconhecer que o passado pode não ser uma ascensão lenta e linear, mas um ciclo de ascensão, brilho e colapso, um ciclo do qual também podemos fazer parte. E depois há a questão da tecnologia. Se Mohenjo-Daro foi de fato local de um evento nuclear, de onde veio a tecnologia? Uma teoria sugere que foi o ato final de uma civilização perdida. Talvez uma cujo conhecimento excedesse o nosso em certos domínios. Suas cidades podem agora estar submersas, erodidas ou encobertas pelo tempo, mas deixaram vestígios, arquitetura impossível, baterias antigas, alinhamentos celestiais e, talvez, avisos catastróficos. Outra teoria, mais controversa, especula sobre envolvimento extraterrestre. A ideia de que inteligência não humana visitou a Terra. Ou mesmo viveu entre os primeiros humanos e compartilhou tecnologia, ou trouxe seus próprios conflitos. Embora a ideia de alienígenas antigos permaneçam para raios cultural,
ela continua a ganhar força na imaginação pública. Livros, documentários e arquivos militares desclassificados alimentaram a possibilidade de que nosso passado seja muito mais complicado e muito mais conectado às estrelas do que jamais imaginamos. Mas Mohenjo-Daro oferece algo raro nessas especulações: evidências físicas, os esqueletos, os tijolos vitrificados, o planejamento urbano estranhamente sofisticado, a misteriosa semelhança com fenômenos nucleares. Ao contrário de outros mitos, aqui temos as ruínas fumegantes e, talvez, a prova do crime. Por que, então, essa história permanece à margem? Talvez porque nos obriga a confrontar verdades desconfortáveis. Que civilizações podem cair? Que o conhecimento pode ser perdido? Que a tecnologia, uma vez desencadeada, nem sempre serve a seus criadores. E que nós também vivemos em uma era de imenso poder e crescente fragilidade. Enquanto você mergulha mais fundo neste documentário, imagine os últimos dias de Mohenjo-Daro. Uma cidade outrora cheia de vida. Ruas movimentadas, mercados, sacerdotes cuidando do grande banho, engenheiros monitorando o fluxo de água. Então, um dia, um clarão, uma onda silenciosa de calor, pessoas congeladas em pleno movimento, paredes derretendo, silêncio. Apenas poeira e ecos permanecem. E talvez, enterrado nessas ruínas, um aviso, que os antigos tentaram transmitir, não em pedra ou pergaminhos, mas em mito, em memória e nos ossos ainda radioativos dos mortos. No coração do árido deserto de Nevada, a cerca de 32 quilômetros ao sul de Lovelock, encontra-se uma caverna despretensiosa esculpida em calcário. Por fora, a caverna Lovelock não tem nada de notável, apenas uma cavidade seca e varrida pelo vento, escavada na encosta de uma colina. Mas dentro de suas paredes sombreadas, emerge uma história tão estranha, tão em desacordo com a história aceita, que se tornou um dos mistérios mais duradouros e perturbadores da arqueologia americana. A história começa não com cientistas ou exploradores, mas com mineiros. No início de 1900, mineiros de guano, homens em busca de valiosos excrementos de morcego usados como fertilizante, entraram na caverna Lovelock para cavar. Mas em seu trabalho bruto, desenterraram algo inesperado: artefatos antigos, cestos, ferramentas e ossos. Muitos deles. Os mineiros alertaram as autoridades e logo arqueólogos foram chamados. Ao longo dos anos seguintes, escavações formais revelaram que este não era um local comum. Era um cemitério pré-histórico contendo restos mortais e objetos que datavam de milhares de anos. A datação por radiocarbono posteriormente situaria alguns achados em torno de 2000 a.C., muito mais antigos do que se imaginava inicialmente. Mas não foi apenas a idade dos achados que chamou a atenção. Foi o seu tamanho. Alguns dos crânios e ossos recuperados eram anormalmente grandes. Relatos de pesquisadores iniciais e notícias de jornais locais descreveram restos humanos com mais de 2 metros de altura, com alguns rumores de se aproximarem de 2,70 metros ou mesmo 3 metros. Os ossos, particularmente fêmures e mandíbulas, eram proporcionalmente maciços, superando os de esqueletos humanos médios. Quem eram essas pessoas? Seriam uma anomalia genética ou algo mais? E depois havia a lenda. A tribo Northern Paiute, indígena da região, há muito contava histórias transmitidas pela tradição oral. Segundo eles, seus ancestrais haviam lutado contra uma raça de canibais gigantes de cabelos ruivos conhecidos como Sitka. Dizia-se que esses seres eram implacáveis, de estatura imponente e viviam em cavernas na região de Nevada. Após anos de conflito, os ancestrais Paiute teriam encurralado os últimos Sitka dentro de uma caverna, ateado fogo a ela e encerrado seu reinado. Essa caverna, segundo a tradição Paiute, era a caverna Lovelock. De repente, as peças pareciam se encaixar. Uma misteriosa caverna carbonizada, ossos enormes, cabelos ruivos encontrados entre alguns dos restos mortais. Seria esta uma confirmação arqueológica da lenda indígena? A ideia era tentadora e profundamente controversa. Arqueólogos tradicionais reconheceram a importância do local, mas minimizaram ou negaram categoricamente a existência de restos mortais gigantes. Alguns afirmaram que o cabelo ruivo era simplesmente cabe, elo preto que havia descolorido com a exposição ao longo dos séculos. Outros disseram que os ossos foram mal identificados ou se perderam com o tempo. E isso, por si só, é uma das partes mais estranhas da história. Muitos dos esqueletos gigantes originais, supostamente enviados para museus ou universidades, desapareceram. Alguns dizem estar armazenados. Outros, ninguém consegue explicar o paradeiro.
Céticos argumentam que isso se deve à má documentação e práticas de curadoria desatualizadas. Mas teóricos alternativos apontam para algo mais preocupante: um esforço deliberado para suprimir evidências que desafiam a visão convencional da pré-história. Por que alguém quereria esconder evidências de gigantes? Porque isso reescreve a história humana. Se for verdade, sugere que a América do Norte antiga abrigava não apenas tribos e caçadores-coletores, mas uma espécie ou subraça completamente diferente e possivelmente dominante de hominídeos gigantes. Levanta questões desconfortáveis sobre evolução, coexistência e a memória seletiva da ciência. Adicionando lenha à fogueira, este não é o único caso. Em todos os Estados Unidos, houve dezenas de relatos, particularmente nos séculos XIX e início do XX, de esqueletos gigantes sendo descobertos em túmulos, margens de rios e cavernas. Muitos desses relatos foram documentados em jornais locais e até mesmo em notas de campo do Smithsonian. No entanto, quase universalmente, disse que esses esqueletos desapareceram ou foram desacreditados sem explicação. Poderia ser coincidência? Uma série de ossos mal identificados? Ou existe um padrão de apagamento intencional, um esforço para limpar o registro histórico de verdades inconvenientes? De volta a Lovelock, a caverna permanece. Está seca, silenciosa e, em grande parte, esquecida. Mas alguns visitantes juram que, mesmo hoje, ao ficarem dentro de sua cavidade empoeirada, conseguem sentir algo mais. Não uma presença exatamente, mas uma memória. Um sussurro de gigantes, de fogo, de batalhas há muito passadas. Enquanto você mergulha mais fundo no sono, permita que sua mente vagueie pelo tempo, para uma nevada onde sombras se estendiam mais altas que homens e lendas caminhavam entre os vivos. Enquanto os ventos do deserto varriam a caverna Lovelock e enterravam seus mistérios sob camadas de poeira, o mistério mais profundo não era o que foi encontrado, mas o que aconteceu após as descobertas. Nos anos seguintes às escavações iniciais, à medida que os artefatos e restos esqueléticos eram catalogados e dispersos, a história dos supostos gigantes de Lovelock começou a desaparecer da memória pública. Apesar das manchetes ousadas dos jornais locais e das lendas tribais, instituições como o Smithsonian e museus locais adotaram uma abordagem muito mais conservadora. A narrativa começou a mudar de uma possibilidade chocante para uma antropologia rotineira. Artefatos foram exibidos: cestos, chamarizes de pato, ferramentas de pedra, peças do passado Paiute e pré-Paiute. Mas os ossos, aqueles que geraram controvérsia, desapareceram lentamente do acesso público. Alguns foram supostamente destruídos devido ao manuseio inadequado, outros rotulados como perdidos, e os esqueletos maiores desapareceram completamente. Pesquisadores independentes, incluindo alguns arqueólogos aposentados e historiadores locais, tentaram rastrear esses restos mortais. Eles protocolaram pedidos, vasculharam arquivos e até visitaram armazéns onde achados antigos eram guardados. Mas, repetidamente, encontraram becos sem saída, registros faltando, caixas mal rotuladas, funcionários de museus oferecendo encolhimentos de ombros educados ou respostas burocráticas. Não era apenas frustrante, era sinistro. Quanto mais procuravam, mais parecia que alguém, em algum lugar, havia silenciosamente enterrado a história dos gigantes de Lovelock junto com os próprios ossos. Entra a teoria da supressão. Muitos proponentes desta teoria argumentam que gigantes arqueológicos representam um desafio direto às narrativas estabelecidas do desenvolvimento humano. Se confirmadas, tais descobertas poderiam desmantelar pilares-chave da evolução darwiniana, da teoria da migração e dos modelos antropológicos. Eles não se encaixam na linha do tempo. Eles não se encaixam no gráfico, e certamente não se encaixam na progressão linear e limpa ensinada nas escolas. Para alguns, isso é motivo suficiente para esconder as evidências, não por alguma grande conspiração nas sombras, mas através da inércia institucional. Quando as descobertas não se encaixam no paradigma predominante, são consideradas exceções, anomalias. E com o tempo, as anomalias são silenciosamente descartadas, ignoradas ou perdidas. Mas as lendas têm uma forma de sobreviver onde os ossos não sobrevivem. O povo Northern Paiute, ainda hoje, fala do Sitka. Alguns anciãos afirmam que a caverna Lovelock não era o único lugar onde os gigantes viviam, que seres semelhantes existiam em Nevada, Utah e até na Califórnia. Falam de canibalismo, de conflitos violentos e de uma longa batalha entre humanos e seres que podem não ter sido inteiramente humanos. Poderiam esses contos ser memórias distorcidas de uma raça real e esquecida? Ou são metáforas, avisos envoltos em mitologia?
Em 2014, um interesse renovado na história de Lovelock levou pesquisadores a retornarem à caverna. Usando ferramentas modernas, eles reexaminaram o pouco que restava. Mas, embora não tenham encontrado gigantes, confirmaram algo fascinante: danos maciços por fogo, camadas carbonizadas de terra e fuligem incrustada no teto, exatamente como as lendas Paiute descreviam. Parece, no mínimo, que algo foi queimado vivo dentro daquela caverna. E há mais. Alguns especulam que o cabelo ruivo encontrado na caverna não é típico das populações nativas americanas. Embora a arqueologia tradicional descarte isso como descoloração natural, estudos genéticos sugeriram interações mais complexas entre os primeiros povos americanos e espécies de hominídeos agora extintas, possivelmente até mesmo denisovanos ou outras linhagens desconhecidas. Outros acreditam que os gigantes de Lovelock eram sobreviventes de um cataclismo pré-histórico, remanescentes de uma civilização perdida varrida da história. Eles ligam à história mitos globais de gigantes como os nefilins da Bíblia ou os titãs da tradição grega. Esses seres são frequentemente retratados não apenas como grandes, mas como poderosos, antigos e, eventualmente, derrubados pela humanidade. A caverna Lovelock é uma pequena peça de um quebra-cabeça muito maior? Considere isto: histórias de gigantes de cabelos ruivos não se limitam à Nevada. Lendas semelhantes ecoam pelas ilhas do Pacífico, pelos Andes e pelas Ilhas Britânicas. Culturas separadas por oceanos compartilham contos de seres altos, de cabelos de fogo, que viviam à parte, que às vezes guerreavam com a humanidade e que, eventualmente, desapareceram. E se estes não forem mitos isolados, mas memórias fragmentadas de uma verdade esquecida? E, se sim, o que aconteceu com eles? Morreram ou foram erradicados? A quietude da caverna Lovelock não oferece respostas. Apenas perguntas. Camada sobre camada de perguntas enterradas sob as areias do tempo. Talvez seja por isso que tantos são atraídos por ela. Não apenas pelo que ela contém, mas pelo que se recusa a revelar. Nessa escuridão, enquanto você fecha os olhos e mergulha mais fundo no documentário, imagine o eco tênue de passos antigos. Imagine silhuetas imponentes movendo-se pelo crepúsculo. Ouça com atenção e talvez você o ouça. O som de uma porta se fechando, selando o último vestígio de gigantes que outrora vagaram sob o céu de Nevada. No silêncio árido do Planalto de Gizé, enquanto areias douradas rodopiam aos pés das grandes pirâmides, um mistério tão antigo quanto a própria civilização paira sob a superfície. Disseram-nos que são tumbas, majestosos locais de descanso para reis que governaram quando os deuses caminhavam entre os homens. Mas e se essa não for a história completa? E se esses monumentos colossais nunca foram tumbas? A Grande Pirâmide de Gizé, a última maravilha sobrevivente do mundo antigo, há muito cativa estudiosos, turistas e místicos. Elevando-se a quase 150 metros de altura e construída com mais de 2 milhões de blocos de calcário e granito, alguns pesando mais de 70 toneladas, ela desafia explicações, mesmo para os padrões modernos de engenharia. Egiptólogos tradicionais sustentam que estes eram locais de sepultamento construídos pelo faraó Xufu e outros durante a Quarta Dinastia. No entanto, nenhuma múmia jamais foi conclusivamente descoberta dentro da Grande Pirâmide. Nenhuma inscrição funerária, nenhum sarcófago em seu devido lugar, apenas câmaras vazias, silêncio assombroso e uma arquitetura tão precisa, tão avançada, que alguns agora acreditam que não foi construída apenas para os mortos, mas para gerar energia. Entra a teoria da usina de Gizé. Uma ideia radical introduzida pelo engenheiro Christopher Dunn, que argumentou que a Grande Pirâmide não era uma tumba, mas uma máquina incrivelmente avançada, um gerador de energia deixado para trás por uma civilização muito mais sofisticada do que lhes damos crédito. Comecemos pela própria construção. O layout interno da Grande Pirâmide é vastamente diferente de outras pirâmides egípcias. Existem 3 câmaras principais: a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha e uma misteriosa sala subterrânea escavada profundamente no leito rochoso. Nenhuma delas jamais demonstrou servir a um propósito funerário tradicional. Em vez disso, formam um padrão, um que se assemelha a componentes encontrados em usinas de energia modernas. Dunn propôs que a pirâmide foi construída usando ressonância vibracional, onde a estrutura aproveitava e transformava a energia sísmica da Terra. A câmara subterrânea servia como uma câmara ressonadora, capturando a frequência natural da crosta terrestre. Essa energia era então canalizada para cima através da grande galeria, funcionando essencialmente como um guia de ondas acústicas. No coração do sistema estava a Câmara do Rei, construída com enormes blocos de granito ricos em quartzo. Por que isso é significativo?
O quartzo é piezoelétrico, produz eletricidade quando comprimido ou submetido à vibração. Poderia a Câmara do Rei ter sido um reator piezoelétrico projetado para converter energia vibracional em energia elétrica? Ainda mais intrigante é o design da câmara. O chamado sarcófago em seu interior é feito de um único bloco de granito duro, escavado com uma precisão que ainda hoje lutamos para igualar. Tem o tamanho exato para ressoar o som e não mostra sinais de ter abrigado um corpo. Acima desta câmara, 5 câmaras de alívio de granito estão empilhadas em camadas. Oficialmente, foram construídas para reduzir a pressão, mas também podem servir a um propósito acústico, aumentando a ressonância vibracional, de forma semelhante a como as ondas sonoras são amplificadas em um instrumento musical. A teoria de Dan continua. A Câmara da Rainha, que apresenta poços peculiares que não levam a lugar nenhum, pode ter contido componentes químicos. A ideia é que 2 substâncias foram misturadas dentro da câmara, produzindo gás hidrogênio, que então fluiu através dos poços e para a Câmara do Rei. Lá, combinado com a energia vibracional aproveitada da Terra e o granito rico em quartzo, o resultado foi uma usina de hidrogênio estável e autocontida, capaz de gerar energia utilizável muito antes mesmo do conceito de eletricidade existir. Parece rebuscado demais, talvez. Mas as evidências não param por aí. Na base da pirâmide, perto da entrada, há sinais de danos por calor intenso em algumas pedras. Descoloração que ainda não foi explicada. Perto dali, evidências de ressonância acústica foram registradas na câmara subterrânea, onde microfones sensíveis captaram vibrações de baixa frequência que ainda emanam através da rocha. Mesmo o alinhamento da Grande Pirâmide é incrivelmente preciso. Está orientada quase perfeitamente para o norte verdadeiro, com mais precisão do que a maioria dos edifícios modernos. Alinha-se com as direções cardeais e está localizada na interseção das mais longas linhas de latitude e longitude, essencialmente o centro da massa terrestre da Terra. Como uma sociedade sem bússolas ou satélites poderia ter alcançado tal precisão? Quanto mais fundo você vai, mais parece que estamos perdendo algo. Não apenas sobre a pirâmide, mas sobre as pessoas que a construíram. Seriam os antigos egípcios herdeiros de uma civilização muito mais antiga e tecnologicamente talentosa? Eles entendiam física, vibração e energia de maneiras que esquecemos? Egiptólogos tradicionais zombam dessas sugestões. Apontam para a falta de fiação, baterias ou outros detritos tecnológicos. Mas o contra-argumento é simples. E se a tecnologia deles não fosse baseada em fios e circuitos? E se dependesse de geometria acústica, vibração e materiais naturais? Um tipo de tecnologia que não deixa vestígios da maneira como estamos acostumados a ver. Quando Christopher Dunn visitou a pirâmide com ferramentas modernas, encontrou marcas de usinagem em superfícies de pedra que sugeriam serras de precisão, possivelmente de natureza ultrassônica. Ele observou que o nivelamento dos blocos de granito dentro da Câmara do Rei excedia as tolerâncias industriais modernas. Para ser claro, Dunn nunca afirmou que alienígenas construíram as pirâmides. Ele acreditava que humanos o fizeram, mas humanos com conhecimento que não possuímos mais. Uma civilização perdida. Uma que entendia como transformar a energia da Terra em algo prático e a escondeu à vista de todos, dentro do monumento mais icônico do mundo. Enquanto você se recosta e escuta, imagine a pirâmide não como uma tumba sem vida, mas como uma máquina vibrante, um motor monolítico alimentado pelo ritmo da Terra, brilhando suavemente por dentro, canalizando correntes através de pedra e gás, vibrando em harmonia com o cosmos. E então pergunte a si mesmo, por que paramos de construí-las? Por que não encontramos nenhum registro de como foi feita? E por que, após séculos de estudo, ainda sabemos tão pouco? Para a maioria, a Grande Pirâmide é um enigma inspirador, uma maravilha arquitetônica construída com ferramentas primitivas, guiada apenas por pura determinação e engenharia inteligente. Mas para outros, é uma máquina, um testemunho de uma ciência que não compreendemos mais. E se a teoria da usina de Gizé de Christopher Dunn estiver mesmo parcialmente correta, então as implicações são impressionantes. Não estamos falando apenas de uma tecnologia perdida, mas de uma visão de mundo perdida, onde energia, arquitetura e natureza estavam entrelaçadas em um único sistema integrado. E se esse conhecimento realmente existiu, quem o escondeu? Por que não sabemos sobre ele? Comecemos por um dos aspectos mais controversos, a supressão de evidências. Ao longo das décadas, vários pesquisadores e exploradores afirmaram que achados anômalos dentro da pirâmide foram ignorados, deturpados ou totalmente descartados. Uma das alegações mais persistentes centra-se na pedra de topo ausente.
A Grande Pirâmide, como se encontra hoje, termina em uma plataforma plana, mas escritos antigos e ilustrações iniciais sugerem que ela outrora possuía uma pedra de topo feita de eletro, uma liga natural de ouro e prata. O eletro não é apenas raro e belo, mas também altamente condutor. Se a pirâmide estivesse funcionando como um dispositivo de energia ressonante, a presença de tal material em seu ápice poderia ter agido como o ponto terminal de um condutor, semelhante a como a ponta de um para-raios atrai eletricidade do céu. Mas essa pedra angular desapareceu, e nenhuma explicação clara jamais foi dada sobre para onde ela foi ou por que foi removida. Poderia ter sido destruída para obscurecer a função original da pirâmide? Ou foi removida por aqueles que queriam manter o segredo enterrado? Depois, há a questão dos chamados poços de ventilação. Originalmente descartados como dutos de ventilação, essas passagens estreitas das câmaras do rei e da rainha não se conectam ao mundo exterior de nenhuma maneira que facilitaria o fluxo de ar. Mais intrigante ainda, parecem estar alinhados com corpos celestes específicos, incluindo o cinturão de Órion e Sírius. Alguns pesquisadores sugeriram que esses poços podem ter feito parte de um sistema de sintonização de frequência, possivelmente usado para ressoar ou direcionar energia. Mas quando exploradores robóticos foram enviados por esses poços nos últimos anos, equipados com câmeras e sensores, o que encontraram apenas aprofundou o mistério. Em um poço, uma porta de calcário com encaixes de metal foi descoberta. Atrás dela, outra porta de pedra. Nenhuma explicação foi oferecida pelas autoridades egípcias sobre o que havia além delas. Quando um segundo robô foi implantado, foi inexplicavelmente impedido de continuar, e explorações futuras foram silenciosamente interrompidas. Muitos acreditam que o que está por trás dessas portas de pedra poderia desvendar a verdadeira função da pirâmide, um segredo selado do mundo. Vamos agora mudar para as anomalias de engenharia, características dentro da pirâmide que parecem desafiar a tecnologia da Idade do Bronze. Veja a precisão das câmaras internas. As paredes da Câmara do Rei não são apenas perfeitamente planas, mas estão alinhadas com frações de polegada em vastas distâncias. As juntas entre as pedras são tão justas que nem mesmo uma lâmina de barbear consegue se encaixar entre elas. O nível de polimento em certas superfícies foi comparado ao produzido por ferramentas modernas de diamante. E considere as marcas de ferramentas. Dan e outros pesquisadores apontaram para sulcos em espiral e furos de sondagem no granito que se assemelham aos feitos por brocas modernas de alta velocidade. Em alguns casos, os sulcos são mais profundos do que ferramentas de cobre, supostamente as únicas disponíveis para os construtores, poderiam ter alcançado. Se estas são as marcas de ferramentas elétricas, então quem as empunhou? E onde estão essas ferramentas? Agora, um dos componentes mais misteriosos da teoria reside na ideia de que a pirâmide não era apenas sobre poder. Era sobre ressonância com a própria Terra. Alguns geólogos acreditam que todo o Planalto de Gizé se assenta sobre uma falha geológica naturalmente ativa, capaz de produzir vibrações harmônicas. Poderia a pirâmide ter sido construída especificamente para aproveitar essa vibração? Foi afinada como um enorme instrumento de quartzo para vibrar na mesma frequência que o próprio planeta? A ideia parece fantástica, mas espelha estudos recentes sobre como certas frequências podem afetar moléculas de água, ondas cerebrais humanas e até mesmo a integridade estrutural de materiais. A Câmara do Rei, como mencionado, é construída em granito rosa, rico em quartzo e minerais cristalinos. Esses materiais não são apenas piezoelétricos, mas também são usados em equipamentos acústicos modernos, incluindo microfones e diapasões. Imagine, então, que a câmara não foi projetada para um sarcófago, mas para um banho de som, um lugar onde a energia convergia, onde gás hidrogênio e vibração se encontravam em uma literal tempestade de frequência. Agora, por que um sistema tão avançado seria apagado do registro histórico? Alguns acreditam que nunca foi destinado a nós, que a pirâmide é a relíquia de uma civilização que antecedeu os egípcios dinásticos em milhares de anos, talvez até sobreviventes de um cataclismo esquecido. Os egípcios, então, podem ter simplesmente herdado o que restou, incorporando em suas práticas religiosas e funerárias sem entender completamente seu propósito. Outros sugerem que a supressão é mais moderna, que potências coloniais e egiptólogos iniciais, ansiosos por manter suas narrativas de progresso linear, ignoraram qualquer coisa que não se encaixasse no molde, que a ideia de geração de energia antiga, de civilizações mais avançadas que as nossas, era simplesmente ameaçadora demais para a visão de mundo predominante. Existem até sussurros de agências de inteligência e projetos secretos, de interesse militar na energia das pirâmides, ondas escalares e ressonância terrestre. Embora essas alegações sejam mais difíceis de verificar,
elas adicionam mais uma camada ao véu de mistério que envolve o Planalto de Gizé. Em última análise, a teoria da usina de Gizé nos força a fazer perguntas desconfortáveis, não apenas sobre história, mas sobre nós mesmos. Se uma civilização antiga outrora dominou a energia de maneiras que ainda não redescobrimos, o que isso diz sobre a história que temos contado? E se a Grande Pirâmide for apenas um nó em uma rede de energia global esquecida, com outros monumentos como Teotihuacan, Baalbek e Angkor Wat formando parte da mesma rede, então talvez tenhamos apenas arranhado a superfície. Enquanto você mergulha mais fundo na quietude da noite, imagine o vento do deserto uivando através dos séculos. Imagine a Grande Pirâmide mais uma vez, não como uma tumba, mas como um farol, uma máquina pulsante que outrora iluminou a terra, zumbindo em harmonia com as estrelas, esperando que alguém se lembre de seu verdadeiro propósito. E talvez esse alguém sejamos nós. Muito abaixo das ondas quebrando do mar da China Oriental, ao largo da costa sul da ilha japonesa de Yonaguni, jaz uma estrutura que desafia nossa compreensão da história antiga. Um local tão vasto, tão angular e tão improvável que atraiu comparações com a própria cidade perdida de Atlântida. Não foi descoberto por arqueólogos, nem revelado por uma grande escavação. Foi encontrado casualmente por um mergulhador. Desde então, tem puxado os fios de nossa história compartilhada, desvendando algo que talvez não estejamos prontos para confrontar. O ano era 1986. Kihachiro Arataki, um mergulhador local e operador turístico, explorava o fundo do mar na esperança de encontrar novos locais para turistas quando notou algo estranho nas profundezas. À primeira vista, parecia ser uma enorme formação rochosa, mas à medida que nadava mais perto, sua respiração ficou presa na garganta. A estrutura abaixo dele era maciça, estendendo-se por mais de 150 metros de comprimento e quase 25 metros de altura. Mas não foi apenas sua escala que o surpreendeu. Foi sua geometria. Angulos retos, Degra. US perfeitos, plataformas planas, cantos vivos e longas passagens retas que pareciam convidar os curiosos a mergulhar mais fundo no mar. Essas não eram características normalmente encontradas na natureza. Eram muito limpas, muito simétricas, quase como se alguém tivesse esculpido o fundo do oceano à semelhança de um antigo templo. Com a divulgação da descoberta, geólogos e arqueólogos rumaram para Yonaguni para constatar por si próprios. A reação inicial foi de ceticismo cauteloso. A maioria supôs que se tratava de um capricho da erosão, rocha natural desgastada pelo tempo e pelas marés até adquirir uma forma que meramente se assemelhava a um projeto humano. Mas outros não tinham tanta certeza. Entre os que acreditavam na artificialidade da estrutura destacava-se o professor Masaaki Kimura, da Universidade de Ryukyus. Geólogo marinho com décadas de experiência, Kimura passou mais de 15 anos mergulhando no local, mapeando suas características e documentando suas anomalias. Sua conclusão foi nada menos que espantosa: o monumento de Yonaguni não era uma formação natural. Era o remanescente de uma antiga cidade submersa, provavelmente construída há mais de 10.000 anos, milhares de anos antes da mais antiga civilização japonesa conhecida. E isso não era tudo. Kimura afirmou ter encontrado estradas, escadarias, colunas e até o que parecia ser uma pirâmide em uma estrutura semelhante a um estádio. Esculturas em pedra, incluindo o que alguns acreditam se assemelhar a uma escrita antiga, foram relatadas em algumas das paredes. Outros mergulhadores notaram grandes portões de pedra e arranjos megalíticos que sugeriam significado cerimonial ou religioso. Se Kimura estivesse certo, então o monumento de Yonaguni não apenas desafiava a história, ele a despedaçava. Porque na época em que este monumento teria sido construído, a área agora submersa fazia parte de uma massa de terra que conectava o que hoje é o Japão à Ásia continental. Mas então veio a última idade do gelo e, com ela, a elevação dos mares que engoliu litorais em todo o globo. Yonaguni, como muitos sítios antigos possivelmente escondidos sob as ondas, tornou-se uma vítima do tempo, o que levanta uma questão profunda. O que mais perdemos sob os oceanos? Para os céticos, o argumento permanece que Yonaguni nada mais é do que uma formação geológica rara, porém natural, um tipo de plataforma de arenito fraturada pela atividade tectônica e depois esculpida pelas correntes oceânicas. Mas mesmo essa teoria luta para explicar certas características do local. Por exemplo, ao chamado terraço, uma grande área plana delimitada por paredes quase perfeitas com ângulos de 90 graus, assemelhando-se a uma plataforma ou anfiteatro. Ou os pilares gêmeos, duas enormes pedras verticais colocadas com tanta precisão que parecem marcar uma entrada. Depois, há o rosto, um perfil esculpido que se assemelha assustadoramente a uma figura humana, completo com olhos, nariz e boca.
A natureza pode fazer muitas coisas, mas pode esculpir um rosto humano em escala? E é aqui que o mistério começa a se estender para além da geologia. Porque se Yonaguni foi de fato feita pelo homem, então ela antecede não apenas a civilização japonesa, mas todas as civilizações conhecidas na Terra. A estrutura estaria acima do nível do mar há mais de 10.000 anos, uma época em que a arqueologia tradicional nos diz que os humanos estavam apenas começando a se estabelecer em comunidades agrícolas. Como, então, um povo tão antigo, sem ferramentas de ferro, sem escrita, sem engenharia avançada, poderia ter construído um monumento de tal escala e complexidade? A menos, é claro, que estejamos perdendo um capítulo inteiro do nosso passado. Alguns acreditam que Yonaguni poderia ser um remanescente da lendária Mu, um continente submerso que teria existido no Pacífico, frequentemente comparado à Atlântida. Outros sugerem que é evidência de uma civilização marítima esquecida, capaz de viagens marítimas e arquitetura monumental muito antes do surgimento da Suméria ou do Egito. E ainda outros vão mais longe, sussurrando sobre conhecimento transmitido das estrelas ou de sobreviventes de uma era perdida, seres que conheciam segredos que não podemos mais compreender. Quaisquer que sejam suas origens, o monumento de Yonaguni repousa silenciosamente sob as ondas, intocado pelo tempo, mas pulsando com desafio silencioso contra a narrativa que construímos sobre nós mesmos. Ele nos desafia a olhar ovamente, a mergulhar mais fundo, não apenas no mar, mas em nossas próprias suposições. A seguir, exploraremos ainda mais os mistérios que cercam Yonaguni, os tabus culturais, as conexões globais, as teorias que a academia tradicional não ousa tocar e o legado que este monumento pode guardar para as futuras gerações. Por enquanto as marés sussurram segredos sobre as pedras antigas, deixe-se levar pelo silêncio, pela maravilha e pelas profundezas. Se o monumento de Yonaguni for verdadeiramente um remanescente de uma civilização perdida, então não é meramente uma relíquia. É uma mensagem em pedra, ecoando através de milênios, convidando-nos a lembrar algo que há muito esquecemos. Mas o monumento não desafia apenas a história, ele a divide. Porque enquanto o professor Masaki Kimura e um número crescente de pesquisadores independentes argumentam a favor de uma origem artificial, o estabelecimento acadêmico permanece em grande parte silencioso ou desdenhoso. Por quê? Seria simplesmente ceticismo, a necessidade de mais evidências? Ou seria algo mais profundo? Uma resistência a reescrever uma história que já foi gravada nas paredes de nossos museus, salas de aula e consciência. Nos círculos acadêmicos, reputações são construídas sobre consistência e certeza revisada por pares. Propor que Yonaguni é uma estrutura feita pelo homem há 10.000 anos não apenas contradiria a linha do tempo arqueológica aceita, mas também questionaria tudo que foi construído sobre ela. A ascensão da civilização, o desenvolvimento da tecnologia, a natureza da sociedade humana primitiva, tudo precisaria ser reexaminado. E assim, Yonaguni permanece presa em um espaço liminar, estranha demais para ser natural, radical demais para ser aceita. Mas os sussurros persistem porque existem paralelos, sutis mas inegáveis, entre Yonaguni e outros sítios megalíticos espalhados pelo globo. Alguns traçaram comparações com o trabalho em pedra megalítico encontrado no Peru, onde as civilizações Inca e pré-Inca deixaram para trás muralhas poligonais tão perfeitamente encaixadas que nem mesmo uma folha de grama consegue deslizar entre as pedras. Outros veem ecos de Göbekli Tepe, um sítio na Turquia que data de mais de 11.000 anos, que redefiniu nossa compreensão de como os primeiros humanos organizavam religião, arte e arquitetura. Poderiam esses sítios, separados por oceanos e épocas, ser as impressões digitais de uma cultura global esquecida, espalhada e afogada pelo aumento do nível do mar, lembrada apenas em mitos? Ainda mais misteriosas são as alegações de que estruturas submersas semelhantes podem existir em todo o Pacífico. No Golfo de Cambaia, na Índia, varreduras de sonar revelaram ruínas subaquáticas enterradas sob o lodo. Ao largo da costa de Cuba, mergulhadores de águas profundas tropeçaram no que alguns descreveram como formações simétricas e formas semelhantes a pirâmides. Tão profundas que datariam de uma época em que a área estava acima do nível do mar, há mais de 10.000 anos. E isso nos traz de volta a Yonaguni. Se tais estruturas existem em múltiplos continentes, cada uma compartilhando características de precisão megalítica, alinhamento astronômico e geometria deliberada, então talvez Yonaguni não seja uma exceção. Talvez seja uma pista, o primeiro fio de uma tapeçaria que, se puxado, pode revelar um capítulo inteiro perdido da história humana. Mas o monumento guarda mais do que apenas implicações arqueológicas. Ele toca algo primal dentro de nós, um senso de admiração, de deslocamento, de memória. Durante séculos, culturas ao redor do mundo contaram histórias de grandes dilúvios e terras desaparecidas.
Da Atlântida de Platão ao dilúvio bíblico, dos mitos mesopotâmicos às lendas polinésias, o tema é assustadoramente consistente. Uma grande civilização destruída pelo aumento das águas. Seria tudo apenas mito? Ou seriam esses contos os ecos orais de eventos reais, transmitidos, transformados e ocultos na linguagem dos deuses e símbolos? E se Yonaguni, jazendo silenciosamente sob o mar, for um remanescente tangível de uma dessas histórias? As lendas locais de Okinawa e das ilhas Ryukyu falam de um tempo em que gigantes caminhavam pela terra, quando deuses construíam estruturas maciças e quando o mar não estava onde está agora. O povo Ainu do Japão, um antigo grupo indígena, tem contos de seres poderosos e conhecimento ancestral transmitido por antepassados muito antes da história registrada. O professor Kinmu Ha observou inclusive que pescadores locais outrora se referiam ao local submerso como Isekianto, o que se traduz aproximadamente como ponto das ruínas ou remanescentes. Seria isso mais do que mera coincidência? E, no entanto, apesar de seu potencial, Yonaguni recebeu pouco financiamento formal ou investigação da comunidade arqueológica global. Não houve escavações subaquáticas em grande escala, nenhuma datação por carbono de artefatos, nenhum mapeamento sonar detalhado no nível que o local merece. Por que o silêncio? Alguns sugerem política. Outros dizem que é medo. Medo do que a verdade pode significar? Porque se o monumento foi esculpido por mãos inteligentes, isso nos força a perguntar: quem eram eles? Para onde foram? E o que sabiam que nós esquecemos? Existem até aqueles que propõem que o monumento pode não ter sido inteiramente de origem humana, que pode representar conhecimento compartilhado ou semeado por uma inteligência mais avançada. Embora tais ideias beirem o marginal, o mistério de Yonaguni parece convidar a tal especulação. Porque, quando confrontada com algo que desafia a explicação, a mente humana alcança, buscando significado, mesmo que esteja um pouco além do horizonte da verdade aceita. No final, quer Yonaguni seja a Atlântida do Pacífico, uma maravilha geológica ou uma mensagem dos antigos perdida no tempo, uma coisa é certa. Pede-nos para olharmos mais fundo em nossos oceanos, em nossos mitos e em nós mesmos. Lembra-nos que a história da humanidade pode ser muito mais antiga, muito mais estranha e muito mais maravilhosa do que nos foi ensinado. E em algum lugar abaixo da superfície, no silêncio azul e turvo das profundezas, o monumento espera, imóvel, imutável, sussurrando sua verdade para aqueles que estão dispostos a ouvir. Agora, deixe o peso do mar assentar sobre seus pensamentos. Feche os olhos. Imagine aqueles vastos terraços de pedra se estendendo sob você. Imagine as perguntas que eles suscitam. À medida que emergimos das profundezas silenciosas desses lugares esquecidos, há uma estranha quietude. O tipo que se instala não depois que uma resposta é encontrada, mas depois que as perguntas certas foram feitas. Porque esta jornada nunca foi apenas sobre artefatos antigos, pedras peculiares ou monumentos misteriosos. Era sobre algo muito mais profundo. Os limites da nossa memória coletiva. O delicado fio que nos conecta ao nosso passado ancestral. E quão facilmente esse fio pode se romper sob a pressão da certeza moderna. Ao longo deste documentário, atravessamos ruínas engolidas pela areia e pelo mar. Questionamos máquinas construídas milênios antes de deverem existir. Seguimos o rastro de gigantes, ouvimos o zumbido de fontes de energia esquecidas e escutamos os avisos silenciosos de civilizações reduzidas a mito. Cada uma dessas descobertas proibidas carrega uma verdade. Não necessariamente do tipo que pode ser medida ou classificada, mas do tipo que perdura, como uma voz semi-ouvida em um sonho, ou um símbolo que sentimos antes de entender. Uma verdade que diz que não sabemos tudo, que nossa história, como a escrevemos, é apenas uma versão segura. Mas e se a verdadeira história da humanidade for mais estranha, mais antiga e muito mais magnífica do que ousamos imaginar? Há uma certa segurança na história linear, em saber que a civilização começou na Mesopotâmia, que o progresso foi lento, mas lógico, e que agora vivemos no auge dessa ascensão. Mas essas anomalias, esses segredos enterrados em cavernas, desertos e fundos oceânicos, sussurram um conto diferente. Um de civilizações que surgiram e caíram antes da nossa, de conhecimento adquirido e perdido, de ciclos longos demais para serem vistos em uma única vida. E talvez seja por isso que essas descobertas são ignoradas, minimizadas ou mesmo ocultadas. Não porque sejam fraudes ou interpretações equivocadas, mas porque não se encaixam na história que já escolhemos acreditar. No entanto, as evidências permanecem. Não em conspiração, mas em pedra. Não em manchetes, mas em silêncio. Cada artefato que exploramos esta noite é uma chave.
Enferrujada, gasta, talvez até quebrada, mas ainda assim uma chave. Uma que, quando colocada na fechadura certa, pode abrir uma porta que esquecemos que existia. Uma porta para dentro de nós mesmos. Porque, no final, a busca por nossa verdade antiga não é apenas uma empreitada arqueológica. É espiritual. Lembrar o que já fomos. Vislumbrar o que íamos ser novamente. E perguntar, silenciosa mas corajosamente, o que mais esquecemos? O que mais perdemos? Então, enquanto você mergulha agora no silêncio do sono, deixe essas perguntas te seguirem. Deixe seus sonhos te levarem a desertos onde gigantes outrora caminharam, a pirâmides que pulsavam com poder desconhecido, as cidades de pedra perdidas sob as ondas. Deixe sua mente vagar além das fronteiras da história e para as sombras do que veio antes. E quando você acordar, deixe uma parte de você permanecer curiosa, incerta, até mesmo desconfortável. Porque é aí que a maravilha reside, no espaço entre saber e não saber. Isto foram 2 horas de descobertas arqueológicas proibidas que eles mantiveram em segredo. Um documentário não apenas sobre o passado, mas sobre o mistério de ser humano, de fazer parte de uma história que ainda está se desenrolando. Obrigado por ouvir e lembre-se, nunca pare de procurar.